É fácil ser contaminado por essa busca incessante que deixa o objetivo de lado e transforma a nossa vida em algo que é uma eterna insatisfação e com a sensação de que estamos sempre atrasados. É sobre isso que vamos refletir por aqui hoje. Ninguém, por mais consciente que seja o seu olhar sobre a vida, está imune às influências e os comportamentos sociais da sua época. Neste episódio, vamos conversar sobre o slow travel e o descanso que é essencial para o nomadismo. Esta é a minha provocação sobre a velocidade que escolhemos viver. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Minha família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho histórias de uma família nômade, uma vida consciente e, acima de tudo, uma pitada de dane-se. Vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Estando na estrada há 2 anos, eu fui percebendo que cada etapa da vida, ela traz para nós significados e reflexões diferentes. Então, quando nós estamos lá no planejamento e que pensamos, uau, dá para viver viajando, tem um monte de gente viajando, tudo parece muito distante da nossa realidade. Afinal de contas, ainda tem que planejar tudo. Como é que eu vou transformar a minha vida? Como é que eu vou ser isso? E daí, quando eu finalmente for nômade, eu vou ser livre. Esta é a ideia que nós temos quando ainda não começamos, quando ainda estamos no planejamento. Então, por exemplo, quando nós começamos a planejar, isso foi 7 anos atrás. Isso foi 3 anos antes do nosso nomadismo de fato se iniciar. Depois vem o início da viagem. O início da viagem é uma euforia total. O início da viagem é aquele início aonde você vai, você descobre tudo, tudo é divertido. São 2 fases esse início que eu tô chamando. E este início, eu tô falando dos nossos 2 anos que nós ficamos plenamente em estrada. Daqui a pouco vai fazer 3 anos que nós somos nômades de fato, mas nós ficamos 2 anos viajando incessantemente, né? Então nós mudávamos de casa a cada mês. Cada mês estávamos numa casa diferente. De repente, tudo isso é muito divertido, porque são muitas novidades, são casas diferentes para a gente chegar. Até arrumar as coisas na casa nova é divertido, arrumar a mala é divertido. Depois vem uma segunda etapa deste início que eu estou chamando, que é quando você pega a manha das coisas. Então, quando você é um viajante experiente, você já sabe como se arrumar mais rápido, você já tem a manha de escolher as casas, você já entendeu que não dá para você ficar indo só em lugares turísticos, então você aprende várias coisas. De repente, você percebe que ser nômade e viver viajando e descobrir novos lugares pertence à sua nova vida. E isso é muito divertido. Isso é muito eufórico. No entanto, isso também se torna rotina. Então, quando você se dá conta, você tem que trocar de casa cada mês. Então, nós, por exemplo, ficávamos 1 mês procurando a próxima casa, né? Depois, então a gente sempre está procurando casa, então tem sempre essa inquietude. Mas o fato de que você tem que trocar de casa, então uma hora você vai ter que sair. Algumas vezes nós prolongamos as nossas estadias, mas chega uma hora que não dá mais para prolongar. Ou porque, de fato, não faz sentido mais ficar naquele lugar, ou porque não pode, porque já está alocado para outra pessoa, enfim. E então, é aí que a realidade também bate à nossa porta e nós vamos entendendo que vai se tornando um pouco inviável trocar de casa todos os meses por mais de 2 anos, como é o nosso caso. Por quê? Você tem que dar conta de uma alimentação saudável, da sua rotina de exercícios, você tem que dar conta dos estudos das crianças, você tem que dar conta de conhecer os lugares, de trabalhar, de cuidar das finanças, quer dizer, tudo que todo mundo tem que dar conta, o nômade tem que dar conta, além de tudo, de arrumar a mala, desfazer mala, se adaptar num novo lugar e procurar a nova estadia e a nova cidade que vai morar. Além de tudo isso, você começa a se apropriar da sua própria vida, do seu próprio nomadismo. E qual é a realidade dentro dessa vida viajante que você quer levar para você e parar de se comparar aos outros. Porque cada pessoa que vive viajando tem um objetivo. Seja ele dar a volta ao mundo em 2 anos, dar a volta ao mundo em 5 anos, viver viajando e sabe-se lá
por quanto tempo, como é o nosso caso. Então, quando é este caso que eu estou citando, que não tem um objetivo, e o objetivo é aderir a um estilo de vida, quando você adere a um estilo de vida, primeiro você vai para ele, você entende todos os benefícios que ele te traz. Depois você encara a realidade e os fatos que são insustentáveis. E assim você encontra o mediador da onde vai ser o seu lugar naquele estilo de vida. A viagem mais lenta, além de todos os benefícios que nós estamos encontrando, nós também fazemos um bem, digamos assim, para o meio ambiente. Digamos que economizamos com combustível e também deixamos de queimar combustível, o que de fato traz uma sustentabilidade maior para o próprio meio ambiente. Imagina se todas as pessoas do mundo resolvem sair por aí de carro rodando e rodando incessantemente. Teremos um problema. Então, o que nós percebemos é que, de repente, se nós ficamos mais tempo num lugar, nós podemos aproveitar este lugar de outras formas que não de carro. Podemos andar de bicicleta, a pé, enfim, seja lá qual for. Além disso, essa vida turística, ela traz em nós uma ansiedade, uma rapidez que nós teremos que conhecer determinados lugares. Então, todos os lugares, eles se tornam obrigatórios quando a gente pensa em um lugar como um turista. Quando se é nômade, o que a gente pensa? Como que as pessoas daquele lugar vivem. Então, nós começamos a pensar sobre isso, inclusive porque, além de sermos nômade, nós estamos também levando as crianças para aprender sobre o mundo e com o mundo. Quando nós fazemos isso, nós temos que olhar a cultura da região, nós temos que olhar qual é os hábitos daquelas pessoas que moram por ali, nós temos que identificar as comidas que costumam consumir por ali, quais são os itens no supermercado que faz mais sentido comprar. Então, por exemplo, existem alguns itens que eles têm em todos os lugares. No Brasil, tem arroz e feijão em todo lugar. No entanto, por exemplo, se você vai para o Nordeste, vai ter aquele flocão em todos os lugares a um preço super acessível. Em contrapartida, você não vai encontrar outros itens que, de repente, no Sudeste ou no Sul, você encontra com mais facilidade. Então, você tem que se adaptar até a esses pequenos hábitos, inclusive porque os valores, eles diferenciam de um lugar para o outro. Então, vai se tornando economicamente também insustentável. Você querer comer as mesmas coisas que você come em um estado, comer num outro muito distante, porque os valores mudam um pouco. Além disso, você perde a possibilidade de apreciar, por exemplo, os produtos que aquela região oferece. Pimenta de cheiro está aí, queijo de coalho está aí, que são coisas que a gente encontra a um preço mais acessível, com mais facilidade e com mais frescos para serem consumidos. Falando em dinheiro, a outra reflexão que nós fizemos e que a gente identificou é em relação às hospedagens, obviamente. Quando você fica mais tempo em uma hospedagem, você consegue negociar melhor esses valores. Então, você consegue fazer o quê? Você consegue identificar quanto tempo você vai ficar e daí você negocia um desconto com aquele proprietário. Tem alguns lugares que a conta de água e luz você paga separado, tem alguns lugares que já é embutido. E tudo isso, essa negociação, ela fica melhor quando você conversa com a pessoa de que você vai ficar mais tempo. Alguns anfitriões, alguns proprietários, eles preferem as pessoas que ficam mais tempo, porque daí eles não têm todos os gastos que eles têm com as mudanças de hóspedes. Além disso, a pessoa que fica mais tempo, ela garante a entrada de uma remuneração para a pessoa, para aquele imóvel. Então, a gente consegue economizar com isso. Fora isso, as questões de hospedagens também tem essa questão de você poder fugir, você poder viajar no contrafluxo. Então, por exemplo, tem as desvantagens? Tem. É lógico que se você for para Gramado fora do Natal, por exemplo, você não vai ver o que a maioria dos turistas vem. No entanto, você vai conhecer a cidade, você vai conhecer os hábitos, vai conhecer tudo aquilo que eu falei que para nós é mais importante do que de fato conhecer pontos turísticos ou cidades enfeitadas para o turismo, né? Para nós, então, essa frase para mim eu gostei. Nós preferimos o quê? Conhecer as cidades do jeito que elas são e não enfeitadas para o turismo. Acho que é mais ou menos isso. O outro ponto é a questão emocional, que isso é muito importante. Isso eu percebo em nós, adultos, e eu
E eu percebo também nas crianças. Quando a gente fica mudando muito de lugar, isso gera um estresse e uma ansiedade. Por quê? Sempre estamos ansiosos com o fato de que vamos ter que deixar aquela estadia que já nos acostumamos e vamos ter que nos adaptar a um novo lugar. E muitas vezes esse novo lugar não é tão fácil de achar, porque, diga-se de passagem, não dá para a gente circular 5.000 quilômetros para a próxima estadia. Então tem que escolher ali nos estados mais próximos. Acaba que com todos esses pontos, a conclusão que nós chegamos, esse cansaço acaba sendo uma troca de moeda muito cara, porque afinal de contas nós trocamos vários check-ins por um cansaço e uma vida nômade irreal. E além de tudo, ao nos compararmos com os outros, não estamos tendo uma vida consciente. E para quem queremos provar que pulando de galho em galho ou mudando de casa em casa é que somos nômades? A bem da verdade é que o nômade é um estilo de vida e não a quantidade de check-ins que você consegue fazer num curto espaço de tempo. Então, passamos a pensar no nosso lema principal: o que é ter uma vida consciente e o que nós precisamos enquanto família. Um outro ponto que nós temos que levar em consideração é que essa correria toda que prega-se do nomadismo, ou nem sei se prega-se, mas essa correria que existe no imaginário coletivo aí sobre o nomadismo, ou uma fantasia coletiva, ela é cansativa, ela é irreal. Então, nós deixamos de lado os nossos preceitos melhores, que é poder aproveitar a viagem, curtir a experiência, aprender com o mundo e deixamos a nossa intuição do lado, porque a correria passa por cima de todos esses sentimentos. Além disso, quando falamos em vida consciente e realidade, também precisamos passar em consultas médicas, dentistas, exames, contatos sociais com amigos, enfim, essas coisinhas que na rotina das pessoas que são mais fixas acabam acontecendo com mais naturalidade. Para nós, acaba que é sempre bom ter um espaço mais fixo para podermos realizar esses pontos. Então a reflexão que fica aqui é: de que vale sair da caixa para viver em função de um relógio irreal? Em trânsito ou não, vamos pensar e refletir sobre as nossas escolhas e possibilidades, onde a liberdade possa ser assistida de uma forma consciente e pessoal. Então, se inscreva aqui no canal e nos siga lá no Instagram para acompanhar a nossa jornada nômade. Saudações de liberdade, amor e disciplina.